Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal, onde o foco é desenvolvimento pessoal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho. Toda semana postamos vídeo para te ajudar nesse processo evolutivo. Então, bora começar. Certa vez Jesus estava passando por uma figueira e a Bíblia diz que aquela figueira tinha uma aparência que era frutífera e tinha boas frutas, mas não havia nenhuma, e quando Jesus se aproximou só tinha folhas. E Jesus amaldiçoou a figueira. E ele tinha um propósito em fazer isso. Então, ele entrou no templo, foi quando ele limpou o templo de toda aquela lavagem de dinheiro e toda aquela bagunça. E então quando ele voltou, Pedro, chamando atenção para o que Jesus havia dito anteriormente, disse: Mestre, olhe, a figueira que você amaldiçoou está totalmente seca. Agora isso nos ensina que no momento em que Jesus a amaldiçoou, ainda estava verdinha. Mas foi depois que Jesus passou algumas horas no templo e retornando. Amém? Só então, Pedro olha e diz: Olha, Senhor, a figueira que você amaldiçoou está totalmente seca. Ela secou totalmente, agora ela está toda marrom, ela morreu. Então Jesus ensinou-lhes uma lição sobre fé, dizendo: tenham a fé de Deus. Literalmente, no grego ele não disse tenham fé em Deus, como a versão King James costuma colocar. Ele diz: tenha o tipo de fé de Deus. Deus é um Deus de fé. Deus não criou as coisas primeiro vendo e depois falando. Ele não tinha que ver. Deus não tinha que ver primeiro. Deus falou e aí ele viu. Deus viu a escuridão e ele disse: haja luz. E aí ele viu a luz e viu que era boa. Nós fomos criados à semelhança de Deus. E é assim que a fé opera. Primeiro você fala, depois você vê. Então creia na palavra de Deus em seu coração e fale com a sua boca. Você deve falar. Conhecer todas essas coisas no seu coração não é o suficiente. Aleluia, glória a Deus. Se você crer que a cura já foi liberada e está à disposição e que ela já foi entregue a você, pela a obra consumada de Jesus no Calvário, pelas suas pisaduras você foi curado, então diga: pelas suas pisaduras eu sou curado. Glória a Deus, eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo lembra-se de tudo que é importante e deve ser lembrado. Eu tenho a mente de Cristo. Confesse, não diga: minha mente está ficando fraca, eu estou ficando esquecido, essas coisas. Não, amigo, tenha cuidado com isso, porque Jesus ensinou a eles a como desenvolverem a fé de Deus dizendo isso: aquele que disser à montanha, seja removida agora, e dizer à montanha envolve a boca. Quem disser à montanha, mova-se e atire-se no mar. E não duvidar aonde? No seu coração. Observe, boca e coração. De novo. É simples assim. Acreditar e falar. E sem duvidar em seu coração, ele terá tudo o que disser. Aleluia! Ele terá tudo o que disser. Então creia com o coração e professe com a sua boca. E amigo, isso é crucial porque em Provérbios 18, no versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Repetindo, vida e morte estão no poder da língua. Então, pense nisso. Deus entregou ao homem um poder que ele nem mesmo tinha consciência naquele momento que foi criado. Então Deus teve que trazer diante dele todos os animais, e Deus trouxe os animais a Adão, um por um, para ver como Adão os chamaria, um por um. E o nome que Adão desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Mas ao estudar em hebraico, o texto diz assim: seja qual for o nome, essa seria a sua natureza. Ou seja, esse nome seria a natureza deles. Foi o que eles se tornaram. Então, Deus estava ensinando a Adão que o poder estava nas palavras, porque Deus entregou ao homem o domínio sobre a terra. Então imagine aqueles grandes dinossauros naquela época e enormes mamíferos. Eu não creio que Adão estava controlando eles ou exercia domínio sobre eles com uma varinha. Não, Adão apenas dizia e eles obedeciam. Deus fez Adão soberano sobre todas as criaturas da terra. Glória a Deus, até o homem cair. Logo, o homem governava pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que a palavra do rei tem respaldo em seu grande poder. Mas como você anda usando as suas palavras? Se entendemos que nascemos de novo, então esse poder foi restaurado. E ainda mais além, mas temos uma inclinação para a morte. E creio que foi o diabo que programou a morte. Na linguagem humana, em qualquer idioma, seja em chinês ou até mesmo inglês. Sabe, é um hábito nosso dizer coisas como Sia, Sia,
que quer dizer morra, morra em chinês. E dizemos coisas como, isso me mata de cócegas. Eu estou morrendo de vontade de comer aquele bolo. Sabe, pense nisso. Eu comentava um dia desses com o Justin, o meu filho um dia desses. Pense nisso. Eu estava ensinando a evitar a morte, ou palavras de morte. Eu disse, se você estiver morrendo de fome, quer dizer que você não pode comer. Você está morrendo. Você deveria dizer, eu estou vivendo de vontade. Faz mais sentido. Eu sei que não soa bem, mas faz mais sentido, eu estou vivendo de vontade. Pastor Prince, mas é só uma expressão. É exatamente isso que o diabo quer que você pense quando ele programa isso. O homem fala mais sobre morte em seu vocabulário, muito mais do que falam sobre vida. E sabe a consequência? Eles não percebem que eles estão se auto-sabotando, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você já percebeu que, no momento que Adão pecou, quando ele pecou, ok? Ele morreu. Agora, demorou 930 anos para que isso acontecesse, mas naquele momento o espírito morreu. Então ele estava no processo de morte, ok? Mas foi isso que Deus disse a eles quando eles pecaram. Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela foste formado, do pó, e ao pó voltará. Do pó você foi formado, e ao pó você retornará. Veja a reação de Adão. No momento em que Deus diz para ele, você é pó e você vai voltar para o pó, a Bíblia diz que Adão chama a sua esposa de Eva, Hevá em hebraico, porque ela era a mãe de todos os viventes. Deus apenas disse, do pó você veio e ao pó retornará. E Adão, naquele momento, eu creio que naquela hora, logo depois de ouvir, ele virou para a esposa e disse, seu nome é doadora de vida, mãe da vida, que é o significado dessa palavra. O seu nome será vida, e não somente vida, doadora da vida, que é o significado dessa composição de palavras. E o que é interessante é que essa palavra Hevá, que é Eva em português, em hebraico é Hevá, e Hevá vem da etimologia que literalmente significa declarar vida, proclamar vida. Adão sabia que uma sentença de morte tinha sido declarada sobre os dois, mas ele amava sua esposa, então ele se vira para ela e diz, mas você será a mãe dos viventes, seu nome será Hevá. Você viverá, não morrerá, e você estará sempre transmitindo, proclamando vida sobre todos os filhos, sobre todos os descendentes. Aleluia! Adão aprendeu o segredo, é por isso que demorou muito tempo para ele morrer fisicamente, porque o diabo não tinha conseguido programar isso ainda. Adão estava muito consciente, Deus havia treinado sobre o poder que ele tinha. Quero dizer que anteriormente o Senhor o havia treinado, enquanto ele nomeava os animais. Deus falou, conforme você nomear, esse será o nome do animal e será também a sua natureza. Então Adão percebeu o seu poder e nomeou um por um de todas as espécies de animais. Ele percebeu que havia poder em sua boca, então ele olhou para a mulher e disse, uau! Sabe por quê? O seu nome será mulher, porque ele disse, uau! Você é osso do meu osso, carne da minha carne. Ele percebeu que o nome dela definiria exatamente o que ela viria a ser. Você pode dizer, Pastor Prince, mas é só um nome. Mas amigo, na Bíblia, os nomes têm significados para Deus. Amém? E Deus não chamava Eva de Eva. Deus chamava tanto Adão quanto Eva de Adão. Deixa eu mostrar isso para vocês em Gênesis 5:2. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou de homem, que em hebraico é Adão. Ou seja, ele chamou ambos de Adão. Macho e fêmea os abençoou e chamou de Adão. Marido e mulher eram Adão, no dia em que foram criados. Então Deus chama ambos, marido e mulher, de Adão. E aí foi Adão que chamou a sua mulher de viva e doadora da vida. Aleluia! Então ambos aprenderam como controlar a morte, mesmo tendo sido sentenciados, que certamente morreriam. E é claro que podemos falar que 1000 anos para o Senhor é como um dia e podemos falar sobre isso, mas na essência o que eles estavam fazendo era praticando a fé, declarando vida um sobre o outro, declarando vida sobre os seus filhos, declarando vida. E é claro que assim que a morte havia entrado, então eles morreriam um dia. De fato aconteceu, mas eu acredito que há algo aqui, no fato dele ter nomeado Heva, que vem da etimologia Havá. E Havá quer dizer proclamar ou declarar vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Alguns podem dizer, mas pastor, você está falando sobre como ter uma vida longa, sabe? Mas como nós vamos ter essa vida longa? Sabe, até mesmo o apóstolo Paulo, se existe alguém que de fato superou a morte física
enquanto esperava. Amém? Seria certamente o apóstolo Paulo. Mas, amigo, ao estudar o apóstolo Paulo, eu vejo que Paulo encontrou o segredo, e ele poderia ter vivido, vencendo a morte, e eu creio que ele poderia ter vivido mais de 100 anos. Mas ele escolheu trilhar o caminho do martírio, porque para ele era mais glorioso, porque Paulo era tão apaixonado por Jesus. Deixa eu te mostrar isso. Paulo não partiu até dizer assim. Para Timóteo ele diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Mas eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida e guardei a fé. Perceba que ele se considera pronto para partir. Por quê? Lutei o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então Paulo não partiu até terminar a sua obra. Até que tivesse terminado a sua corrida. Até que tivesse lutado o bom combate. Ele diz: eu terminei a corrida, eu mantive a fé. Tinha cumprido o propósito, e não havia nada mais que ele ansiasse na terra, exceto o Senhor, e ele partiu de maneira gloriosa, naquele lugar de decapitação, amém? Ali, olhando para aquele homem que seria o seu executor, deixando a glória do Senhor brilhar em seu rosto, ao ponto de tocar aquele homem que o executaria. E naquele mesmo instante, o seu espírito estava livre para partir para o Senhor. Então não esqueça, o apóstolo Paulo, na verdade, falava de forma que parecia que ele tinha poder sobre a morte. Vamos ler o que ele diz em Filipenses capítulo 1. Ele diz: eu estou pressionado entre dois lados, ou seja, estou num dilema. Eu tenho uma decisão para tomar. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Então esse é o desejo de Paulo. O desejo de Paulo é de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Percebe a visão de Paulo? Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. E convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Sabe, é como se ele estivesse dizendo: então, gente, na verdade, o meu desejo é deixar este corpo e partir para o Senhor, o que seria muito melhor para mim. Mas permanecer na carne é mais necessário para vocês. Então, quer saber? Eu vou ficar por aqui um pouco mais. Então não dá para dizer isso se você não tiver poder sobre a morte. Paulo parecia decidir quando partir, quando deixar o seu corpo. E se você crê no apóstolo Paulo, você deve crer em tudo que ele disse. E essa foi a vida do apóstolo Paulo. Então eu creio, esta era a forma mais gloriosa de partir, e ele desejava ir para Jesus rapidamente. Ele estava tão cheio da vida ressurreta que, se ele não tivesse ido para o martírio, viveria mais de 100 anos. Meu amigo, há algo aí para nós descobrirmos. Algo que nós temos que realmente descobrir. Descobrir o que Paulo descobriu. Que ele conseguiu decidir: eu vou ficar no meu corpo mais um tempo. Esse não é um incrível dilema para se ter? Eu vou ficar aqui na carne ou vou partir para Cristo, que é muito melhor? Mas Paulo diz: eu vou ficar na carne. Por causa de vocês. Vocês ainda precisam de mim por um tempo. Isso é alguém que tem poder. Amém? Glória a Deus. E eu creio que Deus está revelando, e haverá muitos Paulos que vão decidir entre partir ou ficar. Aleluia! E a Bíblia nos diz que mulheres receberam seus mortos de volta à vida em Hebreus 11. Outros foram torturados, e essas pessoas, por suplício, continue lendo. Não aceitando o livramento. Não aceitando o livramento. E a palavra livramento aí é a mesma palavra para redenção. Aparece 10 vezes no Novo Testamento para redenção. Em todo lugar aparece como redenção. O trabalho redentivo de Jesus Cristo. Amém? E redenção significa libertação. Mediante pagamento de resgate. Foi o que Jesus fez na cruz. Então eles recusaram o livramento. Não aceitaram a redenção, o pagamento pelo resgate deles. E eles decidiram: nós vamos pelo caminho do martírio. Nós queremos estar com o Senhor. Agora, amigo, não dá para dizer isso a menos que você tenha uma escolha. Porque a Bíblia diz que eles não aceitaram o livramento. Eles não aceitaram a redenção. O que isso significa? Que eles escolheram. Veja, eu não estou dizendo, ouça bem. Amém? Há pessoas que morreram jovens, há pessoas que foram martirizadas ao longo dos anos, mas eu estou falando do fim dos tempos. Vamos estudar a palavra, porque há uma geração que não vai morrer até Jesus voltar. É o que eu estou dizendo. Glória a Deus. Então, amigo, como você anda usando suas palavras? O que você está fazendo com as suas palavras? Você está declarando vida sobre a sua vida? Está declarando vida sobre o seu cônjuge? Está declarando vida sobre os filhos? Está ministrando cura a eles? Está ministrando saúde? Glória a Deus. Ou você só fala de morte sobre eles? Sabe, criticar também é morte sobre eles.
Agora há pouco falamos da maldição da figueira. Observe que Jesus não foi até a figueira e disse, eu te amaldiçoo. Ele não disse, você está amaldiçoada, figueira. Ele disse, nenhum homem comerá fruto de você, de hoje e para sempre. Foi só isso que ele disse, uma frase negativa, ninguém comerá do seu fruto de hoje para sempre. E às vezes dizemos ao nosso cônjuge e aos nossos filhos, você está sempre com ciúmes, você está sempre desarrumada, ou você diz algo parecido com isso, sabe? Ah, você sempre age precipitadamente, você sempre critica, e você sempre usa palavras dizendo sempre, nunca. Você é sempre assim, você nunca faz aquilo, e isso é comparável a uma maldição. Porque Pedro disse que foi uma maldição. Então, amigo, vamos reverter isso e vamos declarar a bênção. Declare coisas positivas, sabe? Até mesmo com uma árvore, até mesmo com uma planta. Sabe, nós temos algumas árvores em nossa casa e o Justin está aprendendo a profetizar coisas boas nas plantas. E as plantas estão crescendo. Você pode fazer esse experimento. Pegue um pequeno vaso de planta e comece a amaldiçoar, e um outro vaso de planta comece a abençoar todos os dias e veja o que acontece num mês. Aleluia! Então declare palavras, e as palavras têm poder, porque nas palavras tem um poder de Deus, que deveria ser usado para a vida e não para a morte.